Daniel, capítulo 5, tema de hoje: morreu sem estar preparado. Amém? Livro do profeta Daniel, capítulo 5, versículo 1 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. O rei Beltsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Beltsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei e seus grandes, e suas mulheres e concubinas. E trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam deles o rei e os grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro e de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Versículo em diante. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 25 do capítulo 5 do profeta Daniel. Estas, pois, é a escritura que se escreveu: Menem, Menem, Tekel e Farsim. Esta é a interpretação daquilo. Menem, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Beltsazar que vestisse Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeira de ouro ao pescoço, e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Beltsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Meus queridos irmãos, o livro do profeta Daniel, nós aprendemos muitas coisas boas. E no estudo anterior nós vemos Nabucodonosor, ele glorificando a Deus. Nabucodonosor era pai de Beltsazar, ou da linhagem de Beltsazar. E aqui nós vemos uma linha invisível que separa a paciência de Deus de sua ira. A paciência de Deus de sua ira. E quando nós estudamos o capítulo 5 do livro de Daniel, nós vemos que os que persistem em andar no caminho errado, eles cruzam essa linha invisível. E chega um dia que Deus diz: basta. Basta. Não há um caminho especial que conduza ao inferno. É necessário apenas permanecer por tempo suficiente em seu próprio caminho. Pastor, quem foi Nabucodonosor? Nabucodonosor foi um rei que, por causa do seu orgulho, Deus tratou com ele. Nabucodonosor, rei da Babilônia,
ele precisou ficar louco para se converter. Nabucodonosor foi salvo, meus amados irmãos, porque se humilhou diante de Deus. Mas agora nós vemos, no capítulo 5, nós vamos falar de Beltsazar. Beltsazar, apenas de tantos exemplos observados na família, no palácio, no reino, nós vemos que Beltsazar, apesar de tantos acontecimentos, tantas advertências, tantos exemplos que teve ali ao seu redor, Beltsazar, ele continuou no caminho da desobediência. Beltsazar, nós vemos que ele morreu sem chance de arrependimento. E não é por falta de Deus oferecer oportunidades. Deus, ele oferece oportunidades ao homem, muitas oportunidades para o homem se arrepender. Deus, ele convida o homem insistentemente a se voltar para ele, e ainda ele persuade. Mas nós vemos que se o homem decidir continuar no pecado, ele cruza essa linha invisível e depois perece sem oportunidade mais. Meus queridos irmãos que estão nos acompanhando, capítulo 5 do livro de Daniel, ele nos fala de um outro rei, não mais de Nabucodonosor, mas ele fala de Beltsazar. Beltsazar não ficou louco como Nabucodonosor para ser convertido, mas Beltsazar morreu sem conversão. Quantas pessoas nesses últimos dias estão desperdiçando a oportunidade de ser salvo, desperdiçando a oportunidade de alcançar o céu. E nós vemos aqui nesse livro um homem que desperdiçou todas as suas oportunidades. No capítulo 5, versículo 22, nós encontramos a Bíblia dizer bem assim: e tu, seu filho Beltsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isto. Pastor, a Bíblia nos ensina aqui, meus amados irmãos que estão nos ouvindo, a Bíblia, ela nos ensina que Beltsazar, ele conhecia, Beltsazar, ele sabia, ele foi um homem, meus queridos irmãos, que testemunhou as obras de Deus dentro da sua casa. Mas um homem que testemunhou as obras de Deus dentro da sua casa, mas não o valorizou. Beltsazar desprezou. Beltsazar, ele era da família real. Seu pai, Nabucodonosor, ele foi convertido a Deus, mas ele precisou todos os acontecimentos. Está onde, pastor, relatados esses acontecimentos, capítulo 1 até o capítulo 4 do livro de Daniel. Nós vamos ver que ele devia ter a idade de Daniel, e viu o seu testemunho, bem como o testemunho de seus amigos. Sabe aqueles jovens que, através de Nabucodonosor, através daquele edito, que todos deveriam se dobrar diante da estátua de Nabucodonosor? Pois é, Beltsazar, creio eu que ele observou esse acontecimento. Agora eu vejo que Deus, ele libertou os amigos de Daniel da fornalha,
Como também Nabucodonosor foi arrancado do trono para tornar-se um animal, e até que o seu coração fosse humilhado e convertido. Todo mundo já sabe dessa passagem. Mas aqui o escritor ele diz que Beltsazar, ele foi um homem que viu Deus tratando do modo pessoal com alguém próximo a ele, parente dele. Nabucodonosor era parente, morava no palácio, era rei, e Beltsazar sabia da conversão de Nabucodonosor. O verdadeiro Deus ali, louvado e adorado no palácio, que agora ele ocupava como rei, estava sendo desprezado por Beltsazar. Ele conviveu com as testemunhas, conviveu com o testemunho fiel a respeito de Deus. Ele conviveu, mas não aceitou. Ele tapou seus ouvidos, fechou seus olhos, endureceu seu coração. Deus deu um ano para Nabucodonosor ele arrepender-se. Agora vejo o filho Beltsazar, ele cruzar a linha da ira de Deus, e naquela mesma noite ele pereceu. Eu vejo, meus queridos irmãos que estão nos assistindo nesse momento, viver no pecado é loucura. A Bíblia diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E Beltsazar, como diz a Bíblia, ele foi um homem que desprezou o conhecimento de Deus. Beltsazar foi um homem que não deu glórias a Deus. E a despeito de conhecer a verdade, Beltsazar, no capítulo 5, versículo 22, a Bíblia diz ali que ele não se humilhou. A Bíblia diz: não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isto. Quantas pessoas hoje ouvem a palavra do Senhor? Quantas pessoas hoje sabem da verdade? Quantas pessoas hoje observam milagres, observam a mão de Deus, porém eles não se humilham, não se arrependem dos seus pecados. O desprezo do conhecimento de Deus leva o homem a uma vida dissoluta, a uma vida imoral. E nós vemos aqui o rei Beltsazar, ele conhecia a verdade, mas não foi dirigido por ela. Ele conhecia a verdade, mas a rejeitou deliberadamente. Para quê, pastor? Rejeitou a verdade, rejeitou o testemunho, rejeitou a palavra para viver uma vida regaladamente em seus pecados. E nós sabemos que isso há uma grande consequência. Quando nós encontramos na Bíblia, no capítulo 5, versículo 1, do versículo 1 até o 4, e depois o versículo 30, nós encontramos aqui um homem que se entregou aos prazeres carnais à beira da morte. Vários fatos marcantes, meus queridos irmãos, eles nos chamam a atenção nesse texto aqui no capítulo 5, a partir do versículo 2. E o primeiro, nós vamos a partir de agora estudar aqui. Primeiro, a Babilônia, ela estava sendo tomada enquanto o rei estava festejando. No capítulo 5, versículo 2 até o 4, nós vemos esse rei ali, ele promover uma grande festa, promover um grande banquete. E naquela noite, o rei Dário, o rei lá da Pérsia, estava desviando o curso do rio Eufrates e marchando pelo leito do rio para entrar
cidade da Babilônia para tomá-la. Pastor, mas o povo da Babilônia, o rei da Babilônia, os grandes das províncias da Babilônia, eles não estavam preocupados com isto, porque estavam ali embriagados, estavam festejando, estavam ali preocupados com seus desejos carnais. Enquanto isso, o rio que o protegia, o rio que lhe dava segurança, o rio Eufrates que cercava a cidade, estava diminuindo, estava se secando, e aquela cidade estava sendo atacada sem eles ao menos notarem. Aquele império, o império da Babilônia, ele estava caindo, o rei estava banqueteando, Belsazar não estava nem aí para Deus, aquela era a última noite dele, o rei estava se embriagando. Outra coisa que nós encontramos também, meus amados irmãos, é que o rei, ele dá uma grande festa no dia da sua grande ruína. Nós precisamos cuidar, meus amados irmãos, que no capítulo 5, versículo 1, a Bíblia diz bem assim, ó: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Pastor, naquela noite, naquele momento, estava fazendo uma festa nababesca, no dia mais fatídico da sua vida. Quando o escritor diz que quanto mais a festa, quanto maior a festa, maior a glória do festeiro, nós vamos ver que o rei e os seus convidados, eles querem diversões e prazer. A maior cidade do mundo estava sendo tomada, e o rei e os seus nobres estavam aonde? Bebendo e se divertindo. Não é diferente dos dias de hoje. Pastor, vivemos uma crise mundial, vivemos uma crise de pandemia, vivemos uma crise financeira, vivemos uma crise familiar, mas a liderança, aonde elas estão? Estão festejando, estão ignorando, estão ali se embriagando. Pastor, eles estavam à beira de um abismo e não se apercebiam disso. Quantas pessoas hoje estão vivendo à beira de um abismo, estão vivendo à beira de uma queda e não estão apercebidos. Muitas pessoas também aperceberam o risco que correm, ali eles não notaram, não perceberam. O inimigo estava entrando pelo rio, estava entrando por onde eles menos imaginavam que estariam. Então, à beira da morte, nas varas do juízo de Deus, e continuam anestesiados pelos seus pecados. Vivemos hoje, esses últimos dias na face da terra, pessoas ali à beira do juízo de Deus, pessoas ali embriagadas pelos seus pecados, e Deus falando: arrependem-se, voltem-se para mim, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas o povo está embriagado, o povo está anestesiado, o povo está cego, o povo se faz de surdo para não ouvir a voz de Deus dizendo: ainda há um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Meus queridos irmãos, o rei, ele lidera seus nobres em uma festa dissoluta. Mas que festa era essa, pastor? Festa de embriaguez e de sensualidade, na noite que Deus ia colocar juízo naquele reino. Daniel capítulo 5, versículo 2 e versículo 3 diz bem assim a palavra do Senhor: havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai,
tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse neles o rei e os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Versículo 3, olha só. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Outro erro, meus queridos irmãos, do rei foi o abuso ali na bebedeira. A embriaguez, todo mundo sabe que a embriaguez, ela promove a dissolução. A embriaguez, ela promove a dissolução. Em Efésios capítulo 5, versículo 18, a Bíblia diz bem assim, ó: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A bebedeira é um espetáculo indigno que produz consequências desastrosas. Quem bebe, ele está soltando os freios do domínio próprio, à beira de um abismo. Acidentes de trânsito, brigas, assaltos, arrombamentos, delitos sexuais, adultérios, assassinatos. Tem muitas vezes a sua origem no álcool. E agora eu vejo aqui que esse rei, o rei Belsazar, ele deu uma grande festa. E esse rei, ele gostava de pompa. Ele vivia para o prazer. Rei Belsazar, rei da Babilônia, ele usava o poder apenas para corromper-se, deleitar-se no pecado. E era a festa, ali aquela festa era uma festa de excessos. Festa de excessos da embriaguez. E uma festa ali sem moral. E aonde as pessoas se entregam à bebedeira, não há bom senso, não há equilíbrio. Nós vemos que o caminho da embriaguez é o caminho da ruína. A estrada da embriaguez é o caminho da vergonha, da derrota, e muitas das vezes até da morte. O rei promove uma festa de profanações às coisas sagradas. Daniel capítulo 5, versículo 3, a Bíblia diz que o rei, além de se entregar à embriaguez, ele dá mais um passo na direção da sua ruína. Que passo foi esse, pastor? Daniel capítulo 5, versículo 3, ali o rei, ele manda trazer os vasos do templo. Os vasos que eram para ser usados no templo, para adoração a Deus, para cultuar a Deus. Agora eu vejo o rei Belsazar, ele manda trazer os vasos do templo para profanar de forma estúpida, de forma infame. Pastor, que vasos era este? E o que esses vasos estavam, o que esses utensílios estavam fazendo lá na Babilônia? Quando nós olhamos, meus queridos irmãos, a história de Israel, nós vamos ver algo interessante. Israel, ele foi ali invadido por Nabucodonosor. Nabucodonosor invadiu Israel por volta de 605, e ali ele carregou os utensílios, ele levou todo o ouro do templo, ele levou para a Babilônia. Junto dele, na primeira leva, ele levou os nobres, ele levou os príncipes.
Na segunda leva, ele levou também ali o profeta Ezequiel. E na terceira leva, ele levou o resto que sobrou do povo ali, e só deixou ali os pobres, só deixou ali em Israel aqueles que não tinham valor nenhum. Pastor, mas eu vejo algo interessante aqui agora. Nabucodonosor, ele morre, agora assume o seu reinado para frente, a sua descendência, e eu vejo agora Belsazar no capítulo 5, versículo 3, ele manda buscar ali os utensílios que pertenciam ao templo ali de Jerusalém. Ele manda buscar para quê? Para usar em suas festas, para usar em seus banquetes, para usar ali, para profanar as coisas de Deus. E ele não sabia que profanar as coisas de Deus é um grave pecado. Usar os vasos do templo consagrado para o culto ao Senhor numa festa profana, num bacanal, foi que o seu pai ali foi o pior do que o seu pai fez. Pastor, ele saqueou o templo de Jerusalém e levou os vasos sagrados para o templo de seus deuses. Lá no capítulo 1 de Daniel, versículo 2. Sim, isso foi o que Nabucodonosor fez. Nabucodonosor já fez algo grave, saqueando o templo de Deus e levando seus vasos, utensílios que era para Deus, agora para templos pagãos. Mas Belsazar, o seu filho, o seu descendente, ele faz pior. Queridos irmãos, Belsazar, ele usou de modo sacrilégio para acrescentar um pouco de novidade à sua última orgia e bebedeira. O que ele fez? O rei estava zombando de Deus, ao escarnecer das coisas de Deus. Aquele gesto profanação era também uma afronta e um abuso do povo ali, ou ao povo de Deus. Queridos, a cena aqui é de desprezo ao Deus dos céus, ao Deus a qual ele deveria respeitar. Pastor, o Deus a respeito de quem Belsazar ouvia desde a sua meninice e de rejeição ao testemunho que recebera. Agora o rei, ele coloca os vasos do templo do Senhor nas mãos dos seus convidados e lidera ali a orgia, escarnece sagrado, ali o que é de sagrado, exaltando quem? O profano. Quantas das vezes nós vemos, pastor, as coisas que Deus deu para usar no seu templo, para ser usado na sua adoração, para a sua exaltação, vasos que Deus levantou, vasos que Deus consagrou, vasos que Deus o exaltou e o enviou para fazer a sua obra. Nós vemos muitas das vezes lá fora escarnecendo, fazendo piada, fazendo deboche das coisas de Deus. Ei, Deus não se agrada disso. Desviado, você que anda zombando das coisas de Deus, não esqueça, você era um vaso de Deus, você era um vaso no templo, você era um vaso de ouro, e hoje esse vaso está lá escarnecendo, sendo usado de escárnio para Deus. Deus não aceita isso. Outra coisa que nós vemos no capítulo 5, versículo 4, é que o rei, ele promove uma festa, e essa festa era idólatra ali, a dar louvores aos deuses fabricados por mãos humanas. Ali o rei Belsazar, sabendo que o Deus de Israel foi o Deus que livrou ali Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo ardente, também livrou ali o rei Nabucodonosor da loucura dele quando estava pastando
isso por um ano. Agora nós vemos aqui o rei Belsazar, além de profanar as coisas de Deus, o rei ainda usa os vasos do templo para louvar suas falsas divindades. A idolatria, meus queridos irmãos, a Bíblia diz, a idolatria é um pecado ofensivo a Deus. A idolatria é uma expressão de profunda cegueira espiritual. Ela provoca a ira de Deus. Pastor, a Bíblia fala, ficarão de fora os idólatras, os feiticeiros, os homofóbicos, ficarão de fora, pastor, os homicidas, os assassinos, ficarão de fora, se ficarão de fora. Agora eu vejo o rei promovendo uma festa. Além de promover uma festa, ele se embriaga. Além de se embriagar, o rei ainda manda trazer os utensílios do templo. Além de fazer isso, ele ainda adora a Deus com os utensílios que deveria ser adorado ao Deus dos deuses, mas ele adora aos ídolos, ele adora aos deuses ali da Caldeia, ali da Babilônia. Pastor, um homem, ele foi solenemente perturbado pelo dedo de Deus. No capítulo 5, versículo 5 a 9, nós vemos que o rei perturbou-se muito e mudou nele o seu semblante, o que seus grandes estavam sobressaltados. Pastor, o que aconteceu aqui? No meio da festa, a partir do capítulo 5, versículo 5 em diante, a Bíblia é bem clara, quando Belsazar e todo o seu reino ali estavam festejando. Enquanto festejavam, enquanto eles celebravam, ali aos seus deuses, bebendo vinho, nos vasos do templo do Senhor, no mesmo instante, aparece uns dedos escrevendo na parede. E esse episódio é tão interessante, meus queridos irmãos, que eu imagino no meu ponto de vista, na minha maneira de pensar, que ali havia ruídos de copos, ruídos de pratos, ruídos de danças, músicas. Mas quando apareceu aquele dedo na parede escrevendo, quando apareceu aquela escrita na parede, o ruído dos copos, o ruído das taças cessou. A alegria, a conversa emudeceu. As mãos ficaram imóveis. E em poucos segundos todo o ambiente estava transformado no que, pastor? Num palco de medo e horror. Nós vemos que a alegria do rei e de seus convidados agora acaba. Seus joelhos, eu imagino que começam a bater um no outro. Mas pastor, não estamos falando do rei Belsazar, rei da Babilônia, sim. Mas eu vejo algo interessante. Eu vejo que num piscar de olho, tudo terminou para o arrogante rei Belsazar. Deus, ele anotou todos os seus pensamentos, palavras, obras. E agora, Deus, ele encontra Belsazar e apresenta-lhe a conta, apresenta-lhe as consequências. Meus queridos irmãos, presta bem atenção. Se já uns dedos escrevendo silenciosamente umas poucas palavras numa parede causaram tão grande pavor, agora, como portanto sentirão os pecadores quando vierem
ou quando virem o Senhor em sua plenitude de sua glória, e ouvirem a sua voz proferindo aquela terrível sentença que está em Mateus 25 e 41, que diz bem assim: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Vai ser uma hora em que as festas vão acabar, vai ser uma hora em que a alegria vai acabar, a ostentação vai acabar, o orgulho vai acabar. Naquela hora, quando aquele pessoal, aqueles grandes, e o rei Belsazar, festejando ali com seus grandes, agora vê aquela escrita, aquele dedo escrevendo na parede. A Bíblia diz que o semblante do rei caiu. A Bíblia diz que o semblante do rei se entristeceu. Mas não era momento de festa, meus amados irmãos. Sim, era momento de festa. Deus, Ele confunde os sábios do mundo. Deus, Ele confunde os sábios do mundo com seus mistérios. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, eu vejo algo interessante aqui. Deus, ele transforma os prazeres do pecado em perturbação. Mas, pastor, o que Deus fez? Deus simplesmente escreveu na parede. Deus simplesmente escreveu com a sua mão poderosa na parede. E o rei Belsazar não entendia o que estava escrito ali. E no capítulo 5, versículos 7 a 8, a Bíblia diz que o rei ordenou com força. Quem sabe o rei obrigou com força que se introduzisse os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. E falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e será no reino o terceiro dominador. Será que naquele dia não veio sábios interesseiros? Será que naquele dia não acumulou sábios ali naquele palácio para tentar acertar o que estava escrito na parede? Mas, meus queridos irmãos, o que estava escrito na parede não era algo do homem. O que estava escrito na parede era algo vindo de Deus. E algo vindo de Deus, somente pessoas de Deus conseguem interpretar. E ali nós vemos Deus confundir os sábios do mundo com seus mistérios. Pastor, o rei, ele busca uma explicação para a misteriosa aparição dos sábios da Babilônia. Mas eles são impotentes, mesmo pagando, mesmo colocando ali colares de ouro, mesmo apresentando ali a terceira cadeira da Babilônia. Mas aqueles sábios, mesmo querendo, eles não conseguiram. Por quê? Porque para entender as coisas de Deus, para entender as palavras de Deus, precisa ser de Deus, precisa ter a virtude de Deus, precisa ter um chamado, precisa ter comunhão, precisa ter santidade. Senão não consegue, mesmo pagando, não conseguirá entender os mistérios de Deus. Meus queridos irmãos, eles não podem discernir as coisas espirituais. A sabedoria humana não pode ajudar um homem aflito. A sabedoria humana não pode ajudar um homem em rebelião contra Deus. Quantas vezes nós vemos pessoas
pessoas que se rebelam contra a palavra de Deus, mas pede oração. Ora por mim, irmão. Não tem nada que possa fazer contra uma pessoa que se rebela contra a palavra, que se rebela contra o próprio Deus, que usa as coisas que deveriam ser usadas para Deus, mas usam para a idolatria. Deus não se agrada. Agora eu vejo algo interessante. Deus, ele confronta os pecados por intermédio de quem? Dos seus servos. Daniel capítulo 5, versículo 10 até o 17, nós vemos aqui que a rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: orei e vive eternamente. Não se turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Há no reino um homem que não serve à idolatria. Há no reino um homem que não se dobra à estátua de Nabucodonosor. Há no reino um homem que não participa dessas festas e orgias, que não está alcoolizado. Há no reino um homem que tem a presença do Senhor e pode perguntar para ele, que ele vai saber de onde provém essas letras. Pastor, aqui Daniel é introduzido na presença do rei. Aqui Daniel é convidado a vir à presença do rei. Daniel é um homem diferente. Daniel não é que nem os magos. Daniel não é que nem aqueles que estavam participando daquelas festas, não. Daniel é um homem que tem luz. Daniel é um homem que tem inteligência. Daniel é um homem que tem sabedoria. Daniel é um homem que tem um espírito excelente. Belsazar, ele não quis ouvir durante os dias da sua vida, mas agora precisa ouvir a hora da sua morte. Quantas vezes Daniel estava ali no reino, ali no palácio, quem sabe aconselhando, quem sabe ali orientando, mas Belsazar nunca deu ali atenção para a palavra de Daniel. Mas agora, de novo, Deus exalta aquele que é desprezado e abate aquele orgulhoso. Daniel é um homem insubordinado, pastor. Por que insubordinado? Daniel não se dobra para a idolatria. Daniel não muda os seus costumes só porque está vivendo na Babilônia, não. Ele não faz a obra de Deus por dinheiro, não, pastor. Mas o rei está pagando. Daniel não quer o dinheiro. Ele não vende o seu ministério. Ele não busca favores e poderosos desse mundo. Ele rejeita os presentes do rei. Daniel, pastor, não procurava recompensa e nem favores. O que Daniel procurava era comunhão com Deus, santificação. E Daniel queria ser ali um excelente homem de Deus naquela nação. Por isso ele nunca era, muitas das vezes, bem quisto ali entre os magos, entre os sábios. Mas quando a corda apertava, quando o caldo engrossava, quem é que eles chamavam? Era Daniel. Lá para trás, ali no capítulo ali para trás, aonde fala de Nabucodonosor, ali nós vemos Daniel ser ali reconhecido como o homem das causas impossíveis, o homem que Deus revela. Pastor, um homem que foi fortemente confrontado pelo profeta de Deus. Nós vemos no capítulo 5, versículo 18, aqui Daniel agora, ele enumera 4 razões em seu confronto. Que razões são essas, pastor? Em primeiro lugar, nós vemos, ele confrontou Belsazar, porque ele deixou de reconhecer que Deus, o Altíssimo, tem o domínio sobre o reino dos homens. Pastor, se lembra de Nabucodonosor? Nabucodonosor um dia estava no seu palácio, olhando toda a sua fortuna e o poderio, e ele fala bem assim: não é esta grande Babilônia que
que eu construí com minhas próprias mãos, o meu próprio poder. Ali nós vemos a palavra do Senhor colocar agora Nabucodonosor com Mecabi lá no pasto como animais, pastor. Mas na Belsazar também foi assim. Ali nós vemos Belsazar, ele não reconhecendo Deus, o poderio de Deus. Belsazar achando que ele, ali só porque estava no trono, ali ele era o próprio Deus, ele era o soberano. Mas não sabia ele que foi Deus quem deu o reino, foi Deus quem deu a grandeza e o poder a Nabucodonosor. E a grandeza da Babilônia não era conquista de seus reis, mas era o que, pastor? Era dádivas de Deus. Nabucodonosor, ele demorou muitos anos para entender isso. Agora o seu filho Belsazar ainda não ali está reconhecendo, e por isso nós vemos ali ele ser confrontado por Deus, ele ser confrontado, pastor. E o segundo ponto, ali Daniel falando para Nabucodonosor, porque Belsazar deixou de se humilhar diante de Deus, a despeito de tão forte ali dentro de sua própria casa. Belsazar, ele deixou de se humilhar diante de Deus, a despeito de exemplo tão forte que aconteceu dentro do palácio, aconteceu com a sua própria família. Pastor, quanto mais luz temos, mais responsáveis somos. Mas ali, ele viu o que aconteceu com o rei Nabucodonosor. Ele ali indo comer capim com os bois. Por quê? Porque endureceu ali a sua cerviz. Deus endureceu ali o coração dele, a despeito de tantos exemplos que aconteceu. Agora esse rei ainda mantém o seu orgulho sob soberba e a sua incredulidade. Meus queridos irmãos que estão nos assistindo, acompanhando esse estudo, o rei ele está tão cego que ainda não consegue enxergar a sua ruína. Ele faz promessa aos sábios da Babilônia. Lá no versículo 7, ele promete ali dar ali vestidos de púrpura. Ele promete ali dar colares de ouro. E a Daniel também ele promete. Nós vemos o versículo 16, ele também prometendo isso para Daniel. Mas Daniel sabia que o rei não podia cumprir isso. Ele ainda pensava que podia honrar aqueles que lhe prestavam favores, sem saber que naquela noite morreria, e o seu império estaria nas mãos de outro rei. Meus queridos irmãos, rei Belsazar, no capítulo 5, ele foi condenado por seu orgulho. Aquele que não adora a Deus, ele acaba adorando a si mesmo ou a outros deuses. Aí eu pergunto para você: você está adorando a Deus? Se você não adora a Deus, você está adorando a quem? Belsazar, ele fez mau uso do conhecimento que recebeu. O conhecimento das coisas de Deus, ele nos torna responsável. Muitas pessoas sabem o que Deus se agrada, o que Deus não se agrada. Sabe o que agrada a Deus e sabe o que não agrada a Deus. Agora, quando sabemos o que não agrada a Deus e fazemos de propósito, nós vemos o rei Belsazar. O rei, ele pereceu. Não foi por falta de luz, mas foi por cegueira deliberada. Ele não morreu por ignorância. Ele morreu por causa da rebeldia. Não é porque ele não sabia. Não é porque ele era ignorante. Não é porque ele não tinha exemplo.
Não é porque Deus não estava dentro da casa dele, não. Foi porque ele não quis aceitar. Outro ponto interessante quando falamos de Daniel confrontando o rei Belsassar, eu vejo que Daniel aqui confrontou porque Belsassar afrontou a Deus, em cujas mãos estava a sua vida. Sabe na mão de quem que está a sua vida? Nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus. Versículo 23 do capítulo 5 de Daniel. A Bíblia diz que ele profanou os vasos do templo, deu louvores a deuses de ouro e de pedra, e não exaltou a Deus, em cujas mãos estava a sua vida. E nós vemos que a idolatria é uma afronta a Deus. Uma pessoa idólatra levanta-se contra o próprio Deus, o dono da vida, o que nos deu a vida e o que tem poder para nos tirar. Agora eu vejo Deus confrontando ele, Deus condenando ele, Deus colocando ele agora no banco do réu, Deus agora começando a calcular o prejuízo que ele mesmo estava fazendo. O capítulo 5, versículo 24, meus amados irmãos, nós vemos aqui a palavra de Deus, dizendo bem assim: então dele foi enviado aquela para a parte da mão, e aí escreveu esta escrita. O que escreveu ali? Capítulo 5, 24 a 31, nós vemos: Deus contou o seu reino e deu cabo dele. No capítulo 5, versículo 24 até o 26, os irmãos que estão nos assistindo, compartilhe esta live. Eu sei que nem todos gostam de estudo bíblico, mas é a Bíblia que alimenta. Nós vamos ver que no meio da orgia altiva e desregrada, move-se uma silhueta escura. O que estava acontecendo ali, meus irmãos? O dedo de Deus, o seu dedo, escrevendo 4 palavras, palavras que confrontam todos os feiticeiros, palavras que confrontam todos os que estavam festejando, palavra que põe abaixo o rei e o seu reino, o seu poder, o seu orgulho, palavras escritas na parede real, como se fosse lapidada em uma pedra de túmulo. E todos viram ali aquela escrita sendo gravada: Menem, Menem, Tekel, Farsim. Versículo 25. Menem, Menem, Tekel, Farsim. 3 palavras fundamentalmente significam número, peso, divisão. Pastor, o reino de Belsassar, ele foi contado. O reino de Belsassar, ele foi pesado. O reino de Belsassar foi dividido e dado aos medos persas. Quando nós falamos a respeito de Menem e Menem, quando nós falamos dessas 2 palavras, ela trata de uma repetição, de ênfase. Menem significa tanto como se fosse contar, ou como fixar um limite de algo. E de modo que a repetição, ela sugere que Deus havia fixado um limite no reino de Belsassar. Havia contado o reino de Belsassar e havia posto ali um ponto final. Os dias de Belsassar estavam contados. Será que os nossos
no reino, o seu governo, o seu reinado, agora havia terminado. Durante todos aqueles anos, eu vejo Deus dando oportunidade para Belsassar. Eu vejo Deus abrindo oportunidades para Belsassar, inclusive dando exemplos através até do seu próprio pai, Nabucodonosor. Mas Belsassar recusando. Mas chega um tempo que Deus diz um basta. Deus coloca um ponto final. E agora Deus diz basta, acabou. Versículo 26. Contou o teu reino e o acabou. Meus queridos irmãos, outra coisa que nós vemos na palavra de Deus, capítulo 5, versículo 27, a segunda palavra que estava escrita na parede: Deus o pesou na balança e o achou em falta. Versículo 27. Tekel, pesado fosse na balança e fosse achado em falta. Essa palavra significa pesar. Essa palavra tekel significa pesar. Também aqui fala a respeito de peso. Fala a respeito de ser leve ou faltar peso. Deus, ele pesou cada ato da sua vida. Deus, ele pesou cada ato da vida de Belsassar. Deus tomou nota das oportunidades que Belsassar rejeitara desde a sua juventude. Deus anotou todos os convites que ele desprezara. Deus escreveu, portanto, agora na parede, agora seus pecados ocultos e conhecidos, suas desordens e bebedeiras, suas rejeições às coisas santas, a resistência às coisas espirituais, foram todas pesadas na balança de Deus. O Senhor pesou. O Senhor pesou o seu orgulho. O Senhor pesou a sua soberba. Tudo foi pesado na balança. Deus ali, ele ponderou a sua vida do princípio ao fim. E o que foi o resultado? Achou-se em falta. A vida de Belsassar foi pesada. Os atos de Belsassar foi pesado. A liderança de Belsassar foi pesado. As atitudes de Belsassar foi pesada. E agora? Achou-se em falta. Uma vez que Deus não julga imediatamente, os ímpios concluem que não o fará de modo algum. Contudo, nós vemos que ele pesa em sua balança toda zombaria, toda afronta, nada é esquecido. Ele registra todos os convites para vir a Cristo, inclusive hoje. A palavra que você está rejeitando, a palavra que você está botando de lado, estará sendo colocado na balança no dia do amanhã. Anota. Deus anota cada desprezo. E Deus vê, muitas das vezes, as nossas atitudes, o nosso desprezo para com Ele. Ele está anotando. Deus tem cada ação do homem gravada no céu. Deus registra tudo. E um dia seremos pesados. E aí eu quero perguntar: teremos em farta ou teremos em falta? Terceira palavra que Deus escreve na parede, além de Menem, Menem, Tekel, agora nós vemos aqui: Deus dividiu o seu reino e o destruiu. O Farsim,
Peres, derivado do verbo peras, que significa o quê? Romper. Significa o quê? Dividir. Agora eu vejo o reino de Belsazar sendo dividido. Seu reino seria dividido, conforme está aqui no versículo 28, até o 31. Seu reino seria dividido e destruído. Isso aconteceu quando, pastor? Isso aconteceu naquela noite, no dia da festa. O mesmo Deus que deu o reino para Nabucodonosor, no versículo 18 diz: agora o dará aos medos persas, pastor. E não foi aquele reino que Belsazar perdeu. Ele perdeu também que? O reino de Deus. Muitas pessoas estão preocupadas com o reino dessa terra, mas não estão preocupadas com o reino dos céus. O rei atravessou a linha divisória da paciência de Deus. E tudo que o espera agora é uma expectação terrível do juízo e do ardor e do fogo que há de devorar os adversários. Hebreus capítulo 10 e 27 fala isso. Naquela mesma noite a Bíblia diz, enquanto Belsazar estava com seus convidados, promovendo ali aquele carnaval da morte, o rei Dário desviou o curso do rio Eufrates, ali que corria pelo centro da cidade, entrou com as tropas a pé e enxuto na cidade. Por quê, pastor? Porque o povo da Babilônia, eles estavam preocupados era com as festas, com as orgias, e não estavam preocupados com o inimigo entrando. Assim nós vemos eles invadindo a inexpugnável cidade, mataram o rei Belsazar, tomaram a Babilônia. Pastor, o rei Dário, ele desviou o Eufrates para um novo canal da cidade, mataram o rei da Babilônia e tomaram a Babilônia. Agora eu acho interessante, Belsazar, ele não aproveitou a última oportunidade. No momento em que Deus fez sua chamada final, ele estava bêbado. No momento em que Deus escreveu na parede, ele estava bêbado. No momento em que Deus estava dando uma oportunidade para ele, desde o seu pai até o seu reinado, ele não aproveitou. E a Bíblia diz: ai dos que deixam passar as oportunidades. Naquela mesma noite, Belsazar, ele morreu, chegou ao fim um reino que durante 60 anos havia dominado a maior parte do mundo conhecido. Agora, Babilônia estava sendo tirada de Belsazar, estava sendo entregue na mão de Dário. Meus amados irmãos, reflita um pouquinho comigo. Não sabemos quando Deus dirá a alguém: mais um pecado e será o último. Não sabemos quando será o nosso limite. Mas a escrita na parede se aplicará a você, se caso você está deixando passar a oportunidade da chamada de Deus. Certamente você será chamado de louco, porque o arrependimento estará fora do seu alcance para sempre. Qual que é a escrita hoje, pastor? A escrita hoje ainda não é pesado, a escrita hoje ainda não é dividido, a escrita hoje ainda não é contada. A escrita hoje é: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixa o ímpio o seu caminho
que é generoso em perdoar. Essa é escrita para mim e para você hoje. Essa é a escrita da qual Deus, Ele está falando para você. Quem sabe usando, não mais Daniel, mas usando os profetas dessa terra, usando o culto, esse culto que está chegando aí no seu lar, que está chegando aí no seu ouvido, está chegando aí na sua casa. Esta palavra ainda não é de peso, esta palavra ainda não é de divisão, esta palavra ainda não é de tomada, esta palavra é de busca, essa palavra é de convite, essa palavra é de oportunidade. Não faça que nem Belsazar, que deixou a oportunidade passar, morreu sem ter a oportunidade, perdeu a oportunidade. Mas você, querido ouvinte, você está tendo a oportunidade nesta noite, não de cometer o mesmo erro que Belsazar cometeu. Ele ignorou, ele zombou, ele duvidou, ele deu descrédito à palavra de Deus. Mas você não, você pode dar crédito, você pode acreditar, você pode aceitar Jesus como Salvador. Você não vai perder nada, você vai conquistar o reino dos céus, o reino que foi conquistado na cruz do Calvário para mim e para você. Nós queremos orar por você, nós queremos orar pela tua vida. Aleluia. Quantas vezes você tem deixado Deus de lado? Quantas vezes você tem procurado afogar as suas mágoas na prostituição, na bebida, nas drogas? Eu quero dizer para você, só Deus pode resolver o teu problema, só Deus pode te tirar dessa situação. Só Deus pode te dar aquilo que você tanto procurou, mas procurou em lugares errados. As drogas não vai te trazer a verdadeira alegria, a bebida não vai te trazer a verdadeira alegria, a prostituição não vai te trazer a verdadeira alegria, o suicídio não vai te trazer a paz, não. O teu dinheiro também não vai comprar a segurança, não vai comprar a salvação. Eu quero dizer para você, Ele, somente Deus, se você decidir entregar a tua vida para Ele, o teu peso na balança de Deus vai ser invertido. Em vez de estar em falta, Deus vai começar a acrescentar. Vai começar a acrescentar bênçãos na sua vida, vai começar a acrescentar vitórias na tua vida, vai começar a abrir as portas para a tua vida, você vai começar a ver milagres na tua vida. Mas primeiro você precisa largar os ídolos, largar a idolatria, largar as coisas dessa terra, largar os prazeres carnais e começar a servir a Deus, entregar a tua vida para o Senhor, se arrepender dos teus pecados, faça que nem Nabucodonosor fez. Embora foi lá comer capim, foi lá viver como animal, mas ainda teve uma oportunidade de se arrepender. Não faça que nem Belsazar. Belsazar, ele ignorou tudo isso e perdeu a sua vida, perdeu a sua vida, perdeu o reino da terra e perdeu o reino do céu. Eu quero orar por você. Levanta a tua mão do céu aí onde você está. Se você está precisando da cura, Deus pode te curar. Se você quer o teu lar restaurado, Deus pode restaurar a tua família, teu casamento, teus filhos. Deus pode restaurar, Deus pode libertar. Aquela porta que você tanto sonha, Deus pode abrir. Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é poderoso. Amado Deus e eterno Pai, na tua presença, Senhor, nós já ouvimos a tua palavra nesta noite, Deus.
Pai querido, nos alimentamos através da tua palavra. Deus, aí do outro lado, Senhor, dessas redes sociais, nós encontramos pessoas, Senhor, aflitas, pessoas, Senhor, que estão ali precisando, Pai, de uma vitória, precisando de uma intervenção, Pai querido. Algumas tu já até tem inscrito, Senhor. Algumas até tu já está pesando, Pai. Algumas até, Senhor, tu já está contando, está achando em falta, Deus querido. Mas tu, Senhor, neste momento, está usando esse culto nas redes sociais para dizer, Senhor, que ainda há uma oportunidade, ainda há uma chance para se render aos teus pés, para entregar a sua vida para ti, Pai. Deus querido, vai ao encontro, Senhor, daqueles que estão, Senhor, no leito de enfermidade, aqueles que estão desenganados pela medicina. Vai ao encontro, Deus, vai ao encontro, Pai querido, daqueles que estão pelas sarjetas. Vai ao encontro, Deus, daqueles, Senhor, que estão na penitenciária. Vai ao encontro daquelas famílias que não tem mais conselho de diálogo, não tem mais harmonia. Vai ao encontro, Senhor, do desviado. Vai ao encontro, Senhor, daquele que está desanimado, depressivo. Vai ao encontro, Senhor. Sim, Pai querido, a tua palavra foi falada, a tua palavra foi pregada. Agora, Senhor, recebe e perdoa. Aonde tiver uma vida, ali entregando para ti, Senhor, a sua vida, Pai querido, aceita-o, perdoa os seus pecados, repreende, Senhor, todo espírito maligno, repreende todo espírito de morte, repreende, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.